lembrando, né, que a gente está fazendo o estudo do primeiro capítulo do Homem e seus Símbolos, então, que ele está subdividido em vários itens, né? E a gente está vendo, então, o nosso 7º encontro sobre esse capítulo, que é o capítulo que o Jung escreveu, né? Então, e daí, esse capítulo, essa parte do capítulo, ele vai falar, né, sobre a questão da alma. Na realidade, ele não fala muito diretamente sobre isso, né? É como se esse tema, a alma, né, ficasse subentendido naquilo que ele está falando. Então, aqui no caso hoje, eu vou agregar bastante coisas de outros junguianos, né, que falam bastante sobre esse tema, e algumas reflexões minhas também, com todos os estudos que a gente tem feito, né? Então, vou trazer algumas reflexões sobre isso. E daí também o item, né, era a questão, era a alma do homem, né? Então, eu traduzi para esse momento histórico a alma humana, porque a gente tem toda essa questão da linguagem, né, que a gente está readequando para torná-la mais abrangente. Então, eu preferi, né, eu sei que ele estava referindo a alma do homem como não a alma do homem sexo masculino, mas da humanidade, então eu achei melhor trazer dessa forma a nomenclatura. Então, nesse item do capítulo, né, ele vai falar, né, ele começa falando a respeito de uma cisão, né? Então, ele diz que, na realidade, a consciência civilizada, a consciência do homem civilizado, da mulher civilizada, né, da humanidade que passa pelo processo civilizatório, é uma consciência que foi se construindo dissociada, né, da sua origem instintiva, né? Então, que a civilização, isso não é somente Jung que vai constatar, né, a, a partir, se a gente vai ver dentro da psicologia, a partir da psicanálise, já o Freud vai se dar conta, né, que o processo civilizatório implica diretamente na criação de neurose, né? Então, só que o Jung vai fazer uma outra leitura, uma outra forma de tratar esse tema, né? Não no sentido de que esse processo de civilizatório tenha que ser no sentido de sempre adaptar as pessoas às questões, às imposições do meio, né? Mas que a gente possa se tornar um sujeito transformador, né? Dessa civilização, né, que é tão opressora uma grande quantidade de vezes, né? E tão negadora do instinto, né? Da base instintiva, da base biológica. E nesse sentido, então, ele traz bastante, né? Mas eu sempre acho assim, que nesse item, desse capítulo, ele traz isso um pouco subentendido e já contando com o que a gente leu anteriormente, né? Mas, então, o que eu percebo é que ele vai falar, né, de que o processo civilizatório é um processo de ruptura com essa base de organização instintiva que pertence à vida como um todo, né? E nós, seres humanos, como uma espécie orgânica, viva, né, que vem de um processo evolutivo, como todas as espécies, né? Então, nesse processo, a gente negou essa origem orgânica, essa origem viva, né, pulsante, e fez uma série de imposições, né? Uma série de imposições, e que isso acaba nos afetando no sentido de geração de muitas das enfermidades que a gente tem na civilização, né? Então, o Rolando Toro também vai falar de uma sociedade, né, de uma série de enfermidades que
que não são enfermidades naturais, né? Não são enfermidades que a gente vai encontrar dentro da natureza, nos animais, nas plantas, mas sim enfermidades que são criadas pela própria forma humana, né? Pela forma como o ser humano incide sobre o ambiente. Quando o Rolando falava disso, lá pelos anos 70, 80, né? A gente ainda não tinha ideia da crise civilizatória que a gente está passando agora, né? Então, hoje, parece que essa neurose, né? Essa neurose que algumas décadas atrás a gente notava isso se manifestando nos indivíduos, né? No adoecer da pessoa. Hoje a gente já vê isso atingindo o planeta todo, né? Então, vê que também, dentro da própria visão do Jung, ele vai trazer essa parte desse capítulo me pareceu também muito. Ele escreveu, quando ele escreveu isso, a gente não estava vivendo essa crise de agora, mas ele já parece que ele já, já prevê, né, que essa dissociação ela leva a algo muito profundo, né? Então, bastante visionário também o texto. Então, o que o Jung vai falar, e que o Rolando falava também, né? Então, como o instinto ele é relegado, ele é dissociado, ele é visto como algo que tem que ser dominado dentro da nossa cultura, dentro da civilização, e o ser humano fica submetido a regras externas que, às vezes, desconsideram completamente o seu mundo emocional, as suas bases instintivas, as suas necessidades mais básicas. Né? Então, o que acontece? Essas necessidades elas acabam se expressando de alguma outra forma. E o adoecer ele tem a ver diretamente com isso, né? Então, muitas vezes, o adoecer é justamente a manifestação dessa base instintiva que não tem outra via de expressão. Então, é super importante a gente reconectar com a base instintiva para que essa base nos ajude a nos reorganizar. Claro que a gente está falando de um tema que é super central para a teoria de biodança, né? Então, dentro da teoria de biodança, ela é uma teoria que busca, né, uma prática, um método que busca a reconexão com esse mundo instintivo, partindo do princípio, né? E aqui eu acho que é super importante a gente esclarecer isso, porque o olhar da civilização sobre o instinto é um olhar negativo. Então, inclusive, a gente usa muito isso nas nomenclaturas que a gente está, da forma como a gente se expressa, né? Quando alguém é super violento, alguém é super impulsivo, e tem uma dificuldade de empatizar, né? Muitas vezes a gente diz que essa pessoa é instintiva, e isso é muito equivocado, essa terminologia, né? Porque a base instintiva, a base do instinto é a autorregulação, né? Então, o instinto, o instinto, ele tem a função de sobrevivência e não de atentar contra a vida, né? Então, o instinto, ele é a força reguladora da vida, ele faz com que a gente perceba o que a gente necessita, né? E vá em busca do que necessita em ressonância com o meio. Né? Então, quando uma pessoa perde a ressonância com o meio e perde essa relação de feedback consigo, com o outro, e se torna compulsiva em algumas das suas necessidades, perdendo o vínculo com a autorregulação, daí a gente pode dizer que já existe uma dispersão do instinto, né? Então, já existe um adoecer, porque o comportamento instintivo não é compulsivo, né? Ele não é... a gente vai ver comportamentos compulsivos quando já existe uma deturpação do instinto, né? E o instinto, quando está saciado, ele cessa, né? Então, eu tenho fome, eu vou comer, e vai saciar. Quando eu estiver satisfeito, vai saciar essa fome até eu ter fome de novo. Sede, sexo, tudo isso é assim, né? Na base instintiva. Quando a gente entra
numa coisa de adição, né, onde a gente fica viciado em um determinado tipo de comportamento, a gente já está com uma dificuldade de se vincular ao prazer de viver de uma forma saudável, né? E daí já existe uma necessidade de compensação, e daí já existe vias indiretas de expressão do mundo instintivo. Agora, o que chama atenção em Jung é que ele sempre vai se expressar, né? Não tem como não expressar o instinto. Ele vai expressar por vias indiretas e isso vai determinar um adoecer. Então, é bem interessante uma metáfora que Jung faz, né? Até a Marcinha tinha falado, né, da formação que a gente fez em biodança e arquétipos, né, onde o Gelson expôs um pouquinho essa questão do infravermelho, é uma metáfora, né, para ver a relação entre o instinto e o arquétipo. Então, qual é a relação que o Jung faz entre instinto e arquétipo? Ele diz que, na realidade, isso é a mesma coisa, né? Só que em dimensões diferentes. Então, ele faz a relação com os comprimentos de onda das cores, né? Dentro do espectro de visão humana, né? Das cores que a gente percebe. Então, o instinto ele relacionaria com a questão do infravermelho, né? Então, que tem esses comprimentos de onda bem curtinhos, né? E daí o arquétipo seria a mesma energia, só com um comprimento de onda diferente, né? Bem mais amplo, que seria o ultravioleta. Então, ele faz essa relação de que instinto e arquétipo têm origens, as mesmas origens, só que expressões diferentes. Então, o instinto é uma base que é comum a toda a vida orgânica, né? Tudo que a gente chama de animal, né? Orgânica no sentido de animal, né? Porque os vegetais não vão ter instinto, eles vão ter tropismo, né? Então, o instinto como característica animal, como base, então, comum da raiz evolutiva da vida aqui nesse planeta, né? E o arquétipo já como uma tradução dessa energia e dessa vivência, né? Dessa vivência de estar aqui nesse planeta e sobreviver e criar nesse planeta e viver coisas muito impactantes, né? Enquanto espécie. Então, essa energia se traduzida na forma de imagens, né? E que essas imagens traduzem vivências muito importantes e muito marcantes na história da humanidade. E daí a gente já tem, nessa mesma energia, o arquétipo. Então, o que o Jung diz é que, se a gente vai pensar em termos de instinto, em termos de arquétipo, nunca existe uma total consciência ou um total controle no campo dos instintos e dos arquétipos. Então, não adianta a gente querer controlar essas energias, porque elas vão escapar por outros lados, né? A gente pode dizer que todo arquétipo também, né, ele quer uma manifestação, ele quer se manifestar na nossa existência. Então, quando a gente não dá chance para algum arquétipo se expressar, ele vai nos cobrar de outra forma, assim como os instintos, né? Então, existem alguns arquétipos que são muito ligados à nossa história, né? A quem nós somos, à nossa essência, né? Então, e eles querem se expressar de alguma forma, né? Eles estão em ressonância com aquilo que a gente chama de a nossa alma, né? Então, eles são expressão. Só que, muitas vezes, esse arquétipo, ele não encontra ressonância externa, né? Porque o processo social, o ambiente onde a pessoa nasce, não propicia que essa pessoa possa se expressar dentro desse mundo arquetípico mais ligado a ela, né? Então, por exemplo, uma coisa bem banal, assim, exemplo até de certa forma bobo, mas eu acho que fica fácil de entender. Uma pessoa que nasce numa família, ela ser
de engenheiros, né? E que aqui dentro daquela estrutura social, todos os filhos têm que ser engenheiros, e a pessoa nasce muito vinculada à arte, ela tem no seu mundo arquetípico, arquétipos que cobram muito ela, né, no sentido da expressão da arte, ou do andarilho, né, do artista do andarilho, do místico, e daí a pessoa não pode expressar isso porque, né, o meio cultural cobra dela que ela seja outra pessoa, na realidade, que ela se vincule a outras coisas, ou talvez nem que ela se vincule a nada, que ela só se adapte, né? E daí, então, o que pode acontecer em algum momento da vida dela, né? Então, isso começa a se manifestar sobre a forma de desejos, né? Daí os desejos não são ouvidos, daí começa a se manifestar na forma de sonhos, que podem virar pesadelos, e daí a pessoa não ouve, não dá bola, acha que é bobagem, né? Daí, de repente, ela começa a se sentir muito triste, né? E daí evolui para um estado de ânimo, né? Que pode se cronificar, e daí pode, inclusive, somatizar e daí criar alguma doença em nível orgânico, né? Então, como eu sempre digo, é importante a gente estar em nível de consciência, né? É a gente estar em diálogo com com essas imagens e com esses desejos que nos tomam, com as nossas vontades, com as nossas intuições, com as imagens que aparecem nos nossos sonhos, com os nossos devaneios. É importante nunca achar que isso é bobagem, né? E depois, em nível de consciência, em nível da nossa inteligência de agir no mundo, nos cabe achar formas de expressar isso no mundo e não usar a consciência para oprimir essas imagens e oprimir esses desejos, né? Porque a gente tem muito esse funcionamento invertido, né? Que é o funcionamento da própria processo civilizatório. Ao invés de eu perceber meu mundo interno e dar vazão à minha expressão plena, eu tento me submeter a um meio impositivo, e que se torna, né, dentro da estrutura social que a gente vive hoje, né, nos últimos séculos, né, a partir principalmente da Revolução Industrial, onde as formas de trabalho são muito opressoras, né, cada vez menos liberdade, cada vez mais nos submetemos, né, a uma realidade externa, e hoje em dia a gente vai ver isso já não trabalhado com tanta opressão física, né? Que a gente pode dizer que inicialmente na história da humanidade a opressão física através da escravidão, da tortura, das guerras, né? Foi tão usada esse tipo de opressão que parte do medo, né? E que o medo tinha uma concretude muito forte sobre a ameaça física mesmo, né? E hoje em dia a gente já tem uma estrutura social muito perversa, onde já não existe essa violência direta, física, que a gente pode ver de onde ela está vindo, né? Mas já existe um estado de confusão, né? Que é gerado pela manipulação, né? Pela manipulação da informação, pelo excesso de informação, pela polarização provocada dentro da nossa cultura. Então, o que acontece? Que a gente acaba se dissociando da natureza, né? E se dissociando da nossa natureza. Então, é importante perceber que a nossa natureza é parte da natureza, né? Então, esse mundo onde a gente vive hoje, que é um mundo que está agonizando, né? Ele tem esse estado de mal-estar geral, né? De alienação geral, esse mal-estar que tem a ver com
não perder a conexão com a vida, perder a vontade de viver, ou entrar num consumismo sem percepção, né, das nossas reais necessidades, essa que nos leva a desconectar com a totalidade, desconectar com o mundo onde a gente vive, no sentido de natureza, de relação, no sentido de Gaia, né? É uma desconexão que parte de uma profundidade muito forte de cada indivíduo também, né? Então, a dissociação da sociedade, a dissociação a crise ecológica, tem tudo a ver com as dissociações internas nossas. Na realidade, é uma crise que se dá numa totalidade, né? Então, essa dissociação que a gente tem desse mundo interno também é uma dissociação que acontece com essa natureza externa também, né? Ou seja, é a mesma natureza. E a gente sabe que dentro da organização social que a gente vive hoje, a questão da polarização, ela é super, né? Super, é uma das formas mais potentes de dominação que a gente tem hoje, né? É levar as pessoas a polarizar, né? Então, quando a gente polariza, né, a gente coloca aquilo que a gente não aceita na gente, a gente coloca no outro. E daí, isso parte imediatamente para uma questão de que eu tenho que ter razão, né? E quem não tem razão deixa de ser humano, né? Então, quanto mais polarizada é uma sociedade, quanto mais a gente se polariza, né, entre o bem e o mal, entre o masculino e o feminino, entre o amor e o ódio, que são energias que existem polarizadas dentro da gente, né? Mas quando a partir dessa polarização que parte do interno, a gente nega uma parte delas, a gente atira fora, né? Coloca fora, e daí isso vai criando também uma imensa sombra num nível macro. Então, uma coisa bem interessante que o Jung vai trazer nesse capítulo, né, nessa parte do capítulo, ver assim, ele cita a questão do paraíso, né, que muitas pessoas têm o desejo, né, o desejo do paraíso, o desejo de uma sociedade bonita, o desejo de uma sociedade mais harmônica, de amor, né? Então, ele fala que, na realidade, esse desejo, ele revela, né, uma questão, uma realidade arquetípica, né? Então, ele vê que a utopia é um grande arquétipo, né? A utopia de uma sociedade paradisíaca, né? Uma sociedade harmônica, faz parte da questão arquetípica humana, né? E que, então, a gente poderia validar isso e se orientar mais por isso, né? E nutrir mais isso. Então, a gente vive hoje dentro de uma estrutura social, e olha o arquétipo que a gente tem reforçado, né? Muito nos últimos anos, né? Que é uma realidade distópica, tanto que a gente vive uma realidade distópica, né? E nos nutrimos muito com essa informação distópica. Então, o Jung coloca que é interessante a gente validar a utopia, né, e validar esse desejo do paraíso, né, essa vontade do paraíso, essa narrativa do paraíso. Eu conheci também um autor lá no Caminho de Santiago, acho que a penúltima vez que eu fiz o Caminho de Santiago, eu conheci um autor que ele trabalhava sobre a questão da Bíblia, né?
E daí eu pedi para ele me mandar alguns textos, porque eu achei bem interessante algumas frases que eu encontrei no caminho, assim, que tinha umas frases dele, né? E eu achei muito interessante a reflexão, pedi para que ele me mandasse alguns textos. Agora eu não me lembro o nome dele, infelizmente eu não me lembro, porque me lembrei agora enquanto estava falando com vocês. Então, mas esse cara, ele falava, né, de que possivelmente quando se fala, né, a Bíblia fala da questão do paraíso, talvez as primeiras pessoas que falaram desse paraíso, elas estivessem falando no sentido de um paraíso como integração do ser humano à natureza, né? De uma sociedade onde o humano está em ressonância com a natureza, o humano é natureza, né? Uma sociedade onde a gente não faz uma ruptura entre o humano, dono da natureza, mas sim um humano como parte dessa totalidade, né? E aqui a gente entra, então, se a nossa vivência primeira, né, a vivência mais antiga que a gente tem, é dessa ressonância, e eu não estou falando aqui que lá os homens e mulheres da pré-história estavam numa situação de uma vida fácil, eu não estou falando isso, né? Mas sim de uma vida de muita integração com a natureza, né? Uma vida onde estávamos completamente inseridos no ambiente, em uma relação de pulsação, de diálogo com esse ambiente, né? Então, se essa é a nossa vivência primeira, e inclusive se o nosso corpo, né, a nossa estrutura orgânica é adaptada a essa condição, né, porque a civilização tem máximo 10 mil anos, né, menos que isso. Então, a nossa estrutura orgânica, o nosso corpo, inclusive a estrutura da nossa mente, ela sofre, né, toda a influência dessa época antes da civilização, né? Então, possivelmente, sim, aqui a gente tem a utopia enquanto arquétipo, né? Se a gente pensar o arquétipo como uma vivência primordial. Então, o Jung fala que é importante, ao menos entendo isso, ele não fala isso diretamente, isso aqui já é uma interpretação minha do texto, tá? Eu entendo que quando ele traz a questão da dualidade, ele vai também falar algumas coisas sobre a unidade, né? Que ele coloca que internamente nós temos uma unidade, dentro de uma dualidade que pulsa, né? E acho que assim um exemplo super claro disso é o Tao, né? As energias Yin e Yang que pulsam, uma se transformando na outra, né? Formando uma unidade. Então, que é interessante que a gente possa se reconectar com essa possibilidade, né? Da dualidade e da unidade ao mesmo tempo. Existe uma pulsação, uma sabedoria nisso. Né? Então, a gente pode se entender enquanto dualidade, a gente vai ter várias questões de dualidade internamente e com o mundo também. Né? E quando a gente está na dualidade, a gente pode polarizar e a gente pode se ver como diferente, ver também as nossas contradições internas que vêm dessa polaridade, né? Mas também que dentro de um processo de integração, assumindo a polaridade, a gente possa também criar uma unidade, né? Então, essa dança, essa pulsação entre o diverso e o único, né? É algo que a gente tem que aprender a ir construindo, né? Tanto internamente como sociedade também. Né? Então, o que ele diz, assim, né, e eu acho que fecha com que esse autor que eu falei, que depois eu vou ver se eu resgato o nome dele, ele é meu amigo no Facebook, eu vou ver se eu consigo resgatar ele lá para vocês poderem acompanhar também. Então, que é assim, que cada época, né, ele
cada época tem uma espécie de religare, né? Tem uma manifestação do religare. O que é isso? O que eu quero dizer com isso, né? Que cada época tem uma manifestação religiosa, não na religião dogmática, mas na forma de conexão com a totalidade, né? E isso sim se expressou pelas religiões em muitos momentos, né? A gente pode dizer, inclusive, que o fundamento de cada religião, mesmo as religiões monoteístas, né, que são mais recentes, a gente vai ter como fundamento a expressão do religare, né, que vem a questão da transcendência, a questão de se sentir como parte da totalidade, de alterar a consciência e perceber, se perceber como parte, né, se perceber a ligação entre as coisas. Então, que cada época teve o seu método, a sua forma, o seu jeito, e muitas vezes isso se expressou através das religiões. Mas que o grande cuidado que a gente tem que ter, né, é que na nossa época a gente relegou para segundo plano o religare, né, a ponto de não ter mais religação, né? E isso empobrece o ser humano de uma forma gigantesca, né? Porque quando a gente faz o religare, né? A religação é a religação com esse mundo de totalidade, esse mundo cósmico, e também com esse mundo interno profundo, né? Que fazem parte de duas dimensões que são complementares, né? Aqui, de novo, a dualidade e a unidade. Então, o que o Jung vai falar, né? Que a gente, com um processo civilizatório, principalmente com esse processo mais recente, né? De racionalização, de tudo ter que ter uma explicação racional, de negar completamente o mundo intuitivo, né? Então, o que acontece? É como que todas as coisas que nos falam dessa dimensão que não é explicável, que não tem uma lógica racional, elas são deixadas como, vistas como bobagem, como coisas superficiais, coisas mágicas, coisas que não, às quais a gente não consegue dar, não deve dar atenção, né? E daí o que acontece é que a gente vive numa sociedade que já não consegue mais religar, né? Ou seja, para fazer as conexões com o profundo e o cósmico. E isso nos deixa numa condição terrível, terrível, né? De adoecimento, de falta de conexão, e que vai provocar a crise que a gente está vivendo hoje. Como eu disse, dentro do, se vocês olharem lá o capítulo, né, ele já está falando dessa crise, mas não, ali é os, nossa, né, perto do que a gente está vivendo agora, ali estava começando a se mostrar. Então, vamos passar a lâmina aqui, deixa eu passar aqui. Então, e o Jung vai colocar que cada um de nós, né, também vive uma realidade mítica, né? Então, que cada um de nós tem uma história, que tem um mito atrás dessa história. Hoje, uma colega relatava um sonho de afogamento, né, de como ela, que era um sonho infantil, que ela conseguia sempre se salvar, né? Aqui a gente tem um sonho que tem uma questão de mito pessoal, né? Então, a gente, essas histórias da vida da gente, as coisas, a forma como a gente viveu, as formas como a gente abriu as nossas portas, os nossos conflitos, eles também compõem uma realidade mítica, e a gente tende a repetir esse mito pessoal, né? Essa história que se repete, e que a gente é bastante fiel a esse mito pessoal, né? É interessante a gente perceber que atrás desse mito, dessa história que se repete, que pode ser o herói, um sábio, um místico, né? Isso que se repete, que é uma pauta que se repete, ela, em geral, também tem um espaço de aprendizado, né? E de preparação. Então, nesse mito pessoal, muitas vezes a gente está preparando, né? Se preparando
para uma realização de nós mesmos no mundo, né? Que a gente pode colocar aqui sobre o nome de propósito existencial. Então, e nessa questão, eu acho que uma coisa que é muito, muito importante quanto à questão dos arquétipos, né, é perceber que o arquétipo, quando a gente consegue entrar na energia do arquétipo, a gente toca em um mundo muito vasto de conhecimento, né, que não é um conhecimento racional, é uma abertura a um estado de percepção, uma abertura a um estado de consciência onde as coisas não têm uma explicação exatamente racional. Por quê? Porque elas são irracionais? Não, porque elas são tão abrangentes e tão cheias de mistério que elas não cabem nas palavras, né? Então, aqui a gente, eu sei que a gente pode olhar o ser humano como um ser de linguagem, né? Que é um ser que necessita se definir, né? Mas quando a gente entra na energia luminosa, a gente toca no indefinível, e a gente se dá conta que existe uma parte nossa que não é definível, existe algo no mundo que não é abarcável pelas palavras. E isso está diretamente relacionado aos arquétipos, ao acesso da consciência através dos arquétipos. E perceber, né, que quando a gente fala de mundo interno, né, dessa viagem para dentro, parece que é uma viagem isolada da viagem para fora, né? Então, é perceber que quando eu encontro, né, quando eu sou capaz de fazer essa entrada para uma profundidade de mim mesmo, eu começo a perceber que essa profundidade, essa força vital, ela não está exatamente somente em mim, mas ela está na totalidade. Então, que a alma não é algo que só está dentro de mim, mas ela pertence ao mundo, existe uma alma do mundo, uma força organizadora da qual a gente faz parte. E daí eu já trouxe essa imagem aqui para outras vezes, vocês já conhecem essa imagem, alguns que já fizeram outros percursos, mas eu gosto muito dessa imagem, eu trago ela quando eu quero falar disso, né? Porque aqui a gente tem um astronauta, né, solto no espaço, né, no cosmos. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pode olhar essa imagem e pensar assim, que é um mergulhador vendo, dentro do mar, vendo o raio de sol que está lá, vindo na profundeza, né? Entrando para dentro da profundidade. Então, eu gosto desse caráter duplo dessa imagem, né? Ao menos eu enxergo ela assim, porque eu acho que isso fala muito a respeito da nossa essência, né? Essa ligação que a gente tem com um interior, um profundo de nós, que também está relacionado com a profundeza cósmica, né? E esse mundo misterioso do qual a gente tem uma certa noção, né? Hoje a gente estava falando sobre comprimento de onda e bom, né? A gente vai ver que existem ondas que a gente não consegue perceber, porque simplesmente a gente não tem biologicamente, não tem condições de perceber, a gente não está equipado para perceber certas coisas, né? Então, claro, a ciência nos ajudou a ver que existe todo um mundo não perceptível que hoje a gente consegue perceber, mas não organicamente, através de equipamentos. Então, e certamente deve ter muito mais coisa que a gente não consegue nem com equipamentos perceber, né? Então, que o mundo é esse grande mistério e que nós também temos um grande mistério. Esse grande mistério está dentro e está fora, né? Como diria Hermes Trismegisto, né? Que está acima para baixo.
Então, e daí, bom, o que eu posso dizer, né, em termos de o que então é exatamente essa alma, né? Porque a gente tem uma visão muito religiosa do que seja a alma, né? E faz uma relação com o espírito e uma relação com punição também, né? E são as leituras que têm a ver com muitos dogmas aos quais a gente se submeteu historicamente, né? Mas dentro dessa leitura que eu estou trazendo para vocês, a alma é uma experiência, né? É uma vivência de mergulho para dentro de si, né? E é interessante porque a gente pensa assim, a alma é algo que perfeito, né? E que, e que nos leva a, quando a gente se livrar, né, entre aspas, do corpo, então vai liberar a alma, o corpo é só uma caixinha da alma. Então, essa é uma visão, né, muito dissociada da nossa existência, né? Então, a alma é uma experiência, é uma vivência. Para a gente ter uma vivência só através da corporeidade, né? A vivência está ligada à corporeidade. Então, nossa alma se traduz na corporeidade, ela é a nossa corporeidade, né? E ela é uma viagem pelas nossas contradições e nossa vulnerabilidade. Então, a alma é a sensibilidade que a gente tem a quem somos, né? A todo esse infinito universo que está cheio também de contradições, de delicadezas, de vulnerabilidades, de inteligência, de sensibilidade, de intuição. Né? A alma é uma grande viagem, é uma grande viagem. E a viagem imprescindível para a gente ter sensibilidade e empatia. Quem não tem vulnerabilidade, quem não tem contradição, não consegue entender, ok? Não consegue entender a si e ao outro. E daí eu quero finalizar nossa apresentação com algumas imagens do Picasso, né? Especialmente as imagens que Picasso retratou com o Minotauro cego, né? E para quem é da biodança sabe que o mito do Minotauro é um mito muito importante dentro da teoria de biodança, né? E daí eu coloco assim, que para ouvir a alma, né, é necessário o auxílio de uma percepção intuitiva, que revela uma cartografia. Eu trouxe essa frase, eu criei essa frase em cima da leitura que a gente fez aí do Jung, nesse pedacinho do capítulo, né? Então, que o Jung diz que para a gente perceber a si mesmo e ao outro, né? E aqui no caso ele está falando do processo de psicoterapia, né? É necessário uma percepção intuitiva. Né? Então não tem um método rígido, fixo, onde eu vou levar uma pessoa a um determinado ponto e isso vai curá-la. Né? A viagem de uma psicoterapia, a viagem de um processo, a viagem do nosso encontro com a gente mesmo, é uma viagem que não está pronta. É uma viagem que a gente tem que ter a intuição, exacerbar a nossa intuição, exacerbar a nossa sensibilidade para ir criando o mapa enquanto a gente vai navegando. Então, o que o Jung vai falar? Não, a intuição não é um palpite, é sim uma rota sensível. Então, não é um achômetro, né? Eu acho tal coisa, isso é minha intuição. Não, é uma percepção sutil, amorosa, cuidadosa, de uma rota que vai se seguindo, de um caminho que vai se construindo à medida que se caminha. E daí, então, acho que as imagens do Picasso, elas falam muito sobre isso, né? Porque o Minotauro, ele representa o mundo instintivo, e o Minotauro
uma representação arquetípica desse homem instintivo, né? Da relação da civilização com o instinto. Então, perceber também que dentro da história do Minotauro, né? O Minotauro ele é fruto de uma traição do rei Minos com Poseidon. Então, é fruto de uma traição do humano cheio de desejo de poder, né? Que tenta ludibriar os deuses. E então é como que o Minotauro ele vai nos trazer, né? Esse instintivo que a gente quer negar, né? Esse instintivo com o qual a gente não sabe como lidar. E é interessante que o Picasso, então, ele traz essa menina, né? Essa menina que a gente pode dizer que é a nossa alma, né? E que ela vai, né? Às vezes levando flores. Ela é uma peregrina, né? Que vai levando também, conduzindo o Minotauro nos seus caminhos. Então, aqui a gente tem outra representação também, né? Com a mesma... Agora ela está levando uma pomba da paz, uma pomba do erótico, né? Ela está levando, conduzindo esse Minotauro cego, né? E é interessante também na obra do Picasso a gente vê a reação das pessoas que compõem os quadros, né? Onde aparece o Minotauro cego, algumas pessoas com uma reação de espanto, algumas pessoas observando, né? Aqui a gente vai ter pessoas na janela olhando e falando, ou fugindo, assustadas, né? Que são as reações que a gente tem com a presença instintiva. E aqui aparece, então, novamente a menina alma, né? Mostrando a luz, dando a luz para o Minotauro poder se guiar, né? Então, o quanto essa presença anímica, né? Ela é essencial para a gente poder integrar o nosso mundo instintivo. Aqui outra figura também, né? Com os temas repetidos.